Nós estamos aí num final de ciclo na vida da igreja, que é o final do tempo de Epifania. A gente vinha conversando sobre uma série que nós chamamos de O que Cristo Oferece, Ele de fato é. Mas hoje a gente fez uma pausa com essa série, nós guardamos esse tema para continuar ele depois, né? Vai ter uma segunda temporada da série O que Cristo Oferece, Ele é. Mas hoje, como é um dia festivo na vida da igreja cristã, a gente não podia deixar de falar de algo muito importante que aconteceu na vida de Jesus, que mexe com a nossa vida e mexe com as certezas que a gente tem também. A gente, nesse final de semana, né, para alguns tem feriadão, tem um certo clima festivo, muitos foram viajar, né? Hoje nós temos menos até pessoas aqui no nosso estacionamento, muitos falaram, olha, a gente vai com todos os cuidados, mas a gente vai viajar, por causa do feriado de carnaval. Mas é verdade também que as alegrias de um momento com a família, com os amigos, de uma noite que a gente sai para comemorar alguma coisa, essa alegria ela tem uma duração, logo passa. Como a minha mãe sempre dizia, e acho que diz até hoje, tudo passa. A sensação gostosa de receber familiares, de viajar, dos avós estarem com os netos, se moram longe, né, dos netos com os avós, é uma sensação também que é passageira. O Jorge, semana passada, estava visitando uma das suas netas, né? Até mesmo as situações de dificuldades financeiras, ou aquelas que parece que nunca mais a gente vai conseguir superar, como a Covid-19, né? Que alguns dos nossos irmãos de congregação já enfrentaram e já superaram também. Guilherme, que está trabalhando na transmissão hoje com a gente, hoje ele me falou, pastor, agradece porque a gente conseguiu passar por isso, né? Sem precisar ir para o hospital, né? Passou com sintomas não tão graves. Mas tudo isso, até mesmo as doenças que nós enfrentamos, que os nossos queridos enfrentam, tudo isso passa, porque a realidade é que a vida humana, ela é passageira. Só que em meio à nossa vida passageira, Deus mostra para nós a alegria eterna do céu. Em meio à vida passageira, Deus mostra para nós, Deus nos revela a alegria do céu. E a história que a gente vai ler hoje tem tudo a ver com essa alegria do céu. É o dia da transfiguração. Muitos já conhecem essa história. Nós hoje vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Mas antes de ler Marcos 9, eu quero contar para vocês um pouquinho de como estava o contexto para chegar nesse dia da transfiguração. Em Marcos 8, 29 a 30, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela para vocês. Marcos 8, 29 até 30. Vamos ver. Apareceu aí na tela? Está para vocês aí, ó. Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo. E Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Ou seja, nesse versículo, Jesus perguntou, né, quem ele era. E Pedro prontamente respondeu, tu és o Cristo, tu és Jesus Cristo, o enviado de Deus. Só que na sequência, no versículo 31 já, Jesus então começa a falar da sua morte e ressurreição. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus fala então da sua morte e ressurreição. O Filho do Homem terá de sofrer muito. E ele falava de tudo isso com muita clareza. E aí, o mesmo Pedro começou a repreender Jesus. A ideia de sofrimento e de morte não estava de acordo com a esperança que o Pedro tinha para o Messias. Vamos parar com esse papo de morte, Senhor. Vamos falar sobre algo que é bom. Mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E ao falar
da sua própria rejeição, do seu sofrimento, da sua morte, Jesus diz em Marcos capítulo 9, aqui começa o texto de hoje. No versículo 1, ele diz assim, olha que interessante, está aí na tela para vocês. Jesus lhes disse: garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Uau! Estão aqui algumas pessoas que não vão morrer antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Mas como assim? Se a gente for olhar para a história, todos os apóstolos, inclusive aqueles que estavam com ele naquele dia, já morreram. E o reino de Deus com poder, a gente sempre imagina que é o último dia, ainda não chegou. Como é que é isso? A resposta é que Jesus não estava falando do último dia. O último dia que nós ainda aguardamos. Mas Jesus estava se referindo aos eventos que iriam se seguir logo depois. A ressurreição milagrosa de Jesus, a sua ascensão, a subida ao céu, e provavelmente também um evento que aconteceu uma semana depois disso, a transfiguração de Jesus. E aqui começa o nosso texto propriamente dito. Marcos 9, versículo 2 em diante. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Veja que interessante. Pedro, Tiago e João foram testemunhas oculares de um evento em que o reino de Deus se mostrou de uma forma muito diferente, muito poderosa e muito boa, segundo a frase de Pedro. O rosto e as roupas de Jesus, eles ficaram muito brilhantes. A rigor, o termo bíblico diz que foi uma mudança de forma. Deus permitiu que aqueles 3 homens tivessem uma rápida experiência do que é a glória do céu. Uma rápida experiência da alegria eterna do céu. Diz a Bíblia, no versículo 4, que eles viram também Moisés e Elias. Jesus estava ali com eles, mas apareceram também Moisés e Elias. Moisés, quando alguém do Novo Testamento fala em Moisés, a primeira coisa que vem na cabeça é lei. A lei de Deus, a lei de Moisés. Elias é talvez o maior dos profetas. Muitas vezes as pessoas se referiam à Bíblia que eles tinham no Antigo Testamento, as Escrituras, como sendo Moisés e os profetas, a lei e os profetas. E olha só, um detalhe curioso, mas que faz toda a diferença. A Bíblia diz que Moisés não foi sepultado por mãos humanas. Não foi sepultado como todos os outros foram. Mas a Bíblia diz que foi o próprio Deus quem sepultou o seu corpo. Nunca ninguém visitou a sepultura de Moisés. Elias, o profeta, também foi um que aconteceu algo muito diferente. Elias não passou pela morte, ele foi levado vivo ao céu. Então são 2 pessoas com uma história muito peculiar, em que não foi visto o corpo depois da morte. 2 pessoas que representam todo o Antigo Testamento, Moisés e os profetas. E a voz de Deus Pai dizendo a mesma coisa que ele tinha dito na ocasião do batismo de Jesus.
esse é o meu filho querido, escutem o que ele diz. O que isso tudo está dizendo para a gente de uma certa forma? Toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, Moisés e os profetas apontam para Cristo. Todas aquelas coisas que a gente muitas vezes não entende na Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, de alguma maneira aquilo tudo aponta para Cristo. A realidade maior é Cristo. Jesus é a própria palavra feito gente, diz o Evangelho de João. E Deus está dizendo, é preciso ouvir Jesus. Agora, uma coisa que para mim sempre causa curiosidade e é uma das coisas que me traz também maior conforto diante da realidade dessa vida passageira, porque a vida passageira traz também a morte, a nossa vida passa e a morte um dia chega. E como a gente sofre quando alguém que nos é querido deixa essa vida. Como é que será que os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, souberam que aqueles que estavam com Jesus eram Moisés e Elias? Como é que eles sabiam disso? 2 pessoas que eles nunca viram. Moisés tinha morrido mais ou menos uns 1.500 anos antes de Jesus. Elias foi levado para o céu mais ou menos 900 anos antes de Jesus estar na terra caminhando com eles. Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? E aqui está uma coisa muito interessante. A transfiguração, esse evento, essa alegria eterna que foi mostrada como um pedacinho, como um aperitivo para aqueles 3 discípulos, mostra para a gente também que no céu, na vida eterna, nós não perdemos a nossa identidade. Nós não perdemos. Nós seremos nós mesmos na vida eterna. Claro que de uma maneira transformada, transfigurada, sem pecado, sem nada que nos faça sofrer. E nós podemos crer que nós vamos encontrar todos aqueles que partiram dessa vida crendo em Jesus. Nós vamos encontrar e nós vamos saber quem são. Porque Moisés e Elias continuavam lá no céu e continuam até hoje, sendo Moisés e Elias. Aquela pessoa especial na sua vida, que já partiu e que partiu na fé em Jesus, também continua tendo a mesma identidade e será reconhecida quando nós chegarmos lá também. A alegria do céu ela é tão maravilhosa, ela é tão especial que Pedro queria ficar mais tempo ali. Mas como é bom nós estarmos aqui. E aqui a gente poderia ficar falando muito tempo a respeito de um tema que desperta muita curiosidade. Pedro disse que era bom. Como é que você imagina o céu? Como é que você tem imaginado, ou talvez a pergunta precise começar antes, você tem imaginado como é o céu? Você já gastou um pouco do seu tempo para pensar em como vai ser essa vida, essa alegria eterna que não passa, que não é passageira? Eu sempre falo que a linguagem bíblica para descrever o céu, em linguagem humana, é tão difícil de dizer o que tem no céu que é mais fácil dizer o que não tem. E a Bíblia diz que no céu não tem choro, não tem tristeza, não tem morte. Porque é tão difícil a gente imaginar como é uma vida sem tristeza, sem choro e sem morte. Porque é assim que a nossa vida é e não tem como ser diferente. Não há dor no céu. Como é bom. Pedro queria ficar ali. Eu sei que algumas pessoas, nesse momento, estão ainda enfrentando a dor do luto por alguém querido que já passou. Mas você pode investir um pouco do seu tempo em imaginar como é esse céu maravilhoso que Deus nos preparou. Como é esse céu que o Pedro, quando teve um aperitivo, quis ficar ali, fazer uma barraca e não vamos mais descer do monte, vamos ficar aqui. Imagina esse céu, imagina você reencontrando essa pessoa que é tão querida para você e sabendo quem ela é. Esse é o céu da Bíblia, não é aquele céu de nuvenzinhas pulando de uma nuvem para outra com harpa tocando. O céu da Bíblia é um lugar real, é um lugar onde as pessoas têm identidade e onde não há nenhum tipo de sofrimento. Sabendo das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida passageira, Deus também está nos oferecendo aperitivos, pedacinhos do céu. E Ele está nos oferecendo isso na palavra de Deus, na palavra que nós lemos hoje e estamos aplicando na nossa vida,
no perdão que é renovado, já tivemos esse momento no culto, na Santa Ceia que a gente recebe, e hoje quem está presente aqui no culto vai poder receber também o pão e o vinho, junto com o corpo e o sangue de Jesus. Ou seja, cada vez que a gente se encontra para o nosso momento especial de culto, nós temos um pedacinho do céu. Mesmo que ainda no meio de tantas dificuldades, mesmo que no meio de uma pandemia, e que talvez nesse momento na nossa região seja o momento onde ela está maior, assim, mais descontrolada, maior índice de hospitalização e maior índice de contágio. Esses pedacinhos do céu, eles nos animam e nos motivam a enfrentar as dificuldades do dia a dia, com a certeza da alegria que não passa, a alegria eterna preparada por Cristo para nós. Com os nossos olhos fixos em Jesus, nós vamos vivendo a nossa vida que é marcada por alegrias e sofrimentos, mas com os olhos já fixos e a certeza de chegar nesse lugar onde a alegria é eterna. Eu quero terminar com uma breve história. Não é muito meu estilo contar histórias, mas hoje eu quero contar. Num final de tarde, um gurizinho de 5 anos, parecido talvez com o Davi que estava aqui cantando antes, ele subiu numa árvore bem grande. Quando esse gurizinho tinha chegado lá, quase no topo da árvore, ele olhou para baixo, para ver o quanto ele tinha conseguido subir. Nossa, né? Uma glória poder subir uma árvore tão grande. Só que quando ele olhou para baixo, bateu o pânico. Ficou com muito medo, porque ele viu que estava muito alto. Se agarrou firme no galho e o medo foi tão grande que paralisou a criança. Ele não conseguia mais descer. Ficou ali meia hora parado, em completo pavor. Tiveram que chamar o resgate. Quando chegou o resgate, um homem subiu na árvore. E aquele homem olhava para o menino e dizia: olha, não olha para baixo. Não olha. Olha só para mim, olha aqui nos meus olhos. Continua olhando só para o meu rosto. Quando os olhos do menino se fixaram nos olhos do bombeiro, ele conseguiu relaxar, o medo se dissipou aos poucos e ele se deixou levar para baixo, são e salvo. Quando nós ficamos paralisados pelo medo, pela angústia, pela preocupação com tantas situações do nosso dia a dia, situações que são passageiras, mas que nos provocam pavor, medo, angústia. Quando isso acontece, Deus nos convida a nós fixarmos os olhos no salva-vidas que é eterno, olhando, como diz a Bíblia, firmemente para Jesus, ouvindo o que Ele diz. Porque tudo nessa vida passa. Sejam as tristezas, sejam os sofrimentos, também as festas, as alegrias, os tempos bons, tudo, absolutamente tudo, nós passamos. Mas a palavra viva de Deus, essa permanece para sempre. A alegria eterna do céu, ela é para sempre. E nós recebemos o céu como um presente. É um presente, é gratuito. O maior e o melhor presente de Deus, de todos, aquele que nenhuma pessoa, ninguém de nós poderia comprar, aquele presente que custou a vida do Salvador Jesus. Esse é nosso, pela fé nele, e não custa nada. Na semana que vem, no próximo sábado, nós já vamos estar no tempo de Quaresma, que começa agora quarta-feira de cinzas. Tempo de Quaresma, antes da Páscoa, é um tempo de preparação para a maior festa do cristianismo, que não é o Natal. A maior festa do cristianismo é a festa da ressurreição, da vitória da vida sobre a morte. Mas antes de nós olharmos para a cruz, que é a ênfase da Quaresma, antes da Sexta-feira Santa, né? Nós olhamos com mais intensidade para a cruz, para o sofrimento de Jesus. Antes da gente fixar os olhos na cruz, Deus já nos mostrou a imagem do quadro vitorioso, a glória eterna do céu. Ainda que por alguns instantes, Deus nos mostra que a alegria do céu é eterna para nos motivar e nos fazer continuar a caminhada firmes na fé nele. No meio da nossa vida passageira, Deus revela a alegria eterna do céu. Amém.